Milionário de 13 anos tenta salvar um orfanato e encontra uma pista misteriosa. Um caderno antigo no orfanato revela um segredo que pode mudar tudo. Essa descoberta coloca o jovem milionário em uma situação inesperada. As pistas encontradas no orfanato escondem mais do que parece. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. O sol da manhã penetrava através das enormes janelas do apartamento Cobertura no coração de São Paulo, iluminando um ambiente que mais parecia saído de um filme de ficção científica. Telas holográficas flutuavam pelo ar, exibindo gráficos e códigos complexos, enquanto pequenos robôs de limpeza deslizavam silenciosamente pelo piso de mármore italiano. Miguel Santos, aos 13 anos, já era conhecido como o prodígio que revolucionou o mercado de tecnologia brasileiro. Sentado em sua cadeira ergonômica de design exclusivo, seus dedos dançavam sobre o teclado holográfico enquanto desenvolvia seu mais novo projeto, um sistema de inteligência artificial capaz de prever padrões climáticos com precisão inédita. "Miguel, seu café da manhã está servido", anunciou Sofia, a assistente virtual que ele mesmo criara aos 11 anos e que agora coordenava toda a automação de sua residência. A voz melodiosa e natural era resultado de meses de programação meticulosa. Suspirando, o garoto afastou-se das telas. Seu reflexo no vidro espelhado da janela mostrava um adolescente de traços delicados, cabelos castanhos sempre desalinhados e olhos verdes intensos que carregavam uma maturidade além de sua idade. Vestia sua característica camiseta de algodão orgânico e calça jeans, uma simplicidade que contrastava com o luxo ao seu redor. Na imensa mesa de café da manhã, como sempre, estava sozinho. Seus pais, Roberto e Helena Santos, importantes executivos do mercado financeiro, já haviam saído para mais um dia de reuniões intermináveis. O bilhete holográfico flutuando sobre a mesa era a única prova de sua existência. "Filho, voltaremos tarde hoje. Importante fusão em andamento. Beijos, mamãe e papai." Miguel cutucou sem interesse os ovos orgânicos perfeitamente preparados pelo chefe robotizado. Sua fortuna, estimada em mais de 2 bilhões de reais, era resultado de suas invenções revolucionárias na área de tecnologia verde e inteligência artificial. Seu primeiro grande sucesso, aos 10 anos, foi um algoritmo de otimização energética que reduzia em 60% o consumo de energia em grandes edificações. As empresas se digladiaram pelos direitos de uso. "Sofia, quais são os compromissos de hoje?", perguntou mais por hábito do que por interesse real. "Sua agenda está relativamente livre, Miguel. Apenas a videoconferência com os investidores alemães às 14 horas e a entrevista para a revista Jovens Inovadores às 16 horas. O garoto assentiu, brincando com o holograma de seu suco de laranja. Apesar de todo o seu sucesso, algo sempre pareceu faltar. O vazio que sentia não podia ser preenchido por mais um prêmio de inovação ou por outro zero em sua conta bancária. Caminhando até a varanda, observou a cidade que se estendia até onde a vista alcançava. São Paulo, uma megalópole de contrastes, onde arranha-céus de vidro e aço dividiam espaço com áreas de extrema vulnerabilidade social. De sua posição privilegiada, podia ver tanto os helipontos dos prédios corporativos quanto as comunidades mais humildes nos bairros distantes. Foi quando seu olhar capturou algo incomum na tela de notícias que flutuava discretamente no canto de sua visão. Uma manchete chamou sua atenção. "Tradicional orfanato. Luz do Amanhã pode fechar as portas após 50 anos de funcionamento." Algo naquela notícia tocou Miguel de uma maneira que ele não conseguia explicar. Talvez fosse a foto das crianças em frente ao prédio antigo, mas bem cuidado. Ou talvez fosse apenas seu coração pedindo por algo mais significativo do que códigos e algoritmos. "Sofia, me mostre mais informações sobre o orfanato Luz do Amanhã", pediu, sentindo uma súbita urgência na voz. Enquanto lia os detalhes projetados no ar, uma sensação estranha começou a se formar em seu peito. O orfanato ficava a menos de 30 minutos de sua casa
em um bairro que mesclava residências antigas com novos empreendimentos comerciais. As imagens mostravam um casarão do início do século XX, com paredes amareladas pelo tempo, mas que ainda mantinham sua dignidade. Sofia, cancele meus compromissos de hoje, decidiu Miguel, surpreendendo até a si mesmo com a súbita determinação. E chame o motorista. Preciso visitar um lugar. Enquanto se preparava para sair, não imaginava que aquela decisão impulsiva mudaria completamente o rumo de sua vida. O jovem prodígio que tinha tudo, exceto o que realmente importava, estava prestes a embarcar em uma jornada que o ensinaria o verdadeiro valor das conexões humanas e o significado de lutar por algo maior que si mesmo. O elevador panorâmico descia suavemente os 50 andares do edifício e Miguel sentia seu coração bater mais forte a cada andar. Pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em códigos, reuniões ou investimentos. Estava pensando em fazer a diferença na vida de pessoas reais, mesmo sem saber exatamente como. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Miguel Santos não era mais apenas o jovem bilionário prodígio da tecnologia. Era um adolescente de 13 anos, seguindo seu coração em direção a uma aventura que prometia preencher o vazio que nem toda a sua fortuna conseguia suprir. O Rolls-Royce preto deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo, deixando para trás os arranha-céus espelhados do centro financeiro. Miguel observava pela janela como a paisagem mudava gradualmente. Os prédios luxuosos davam lugar a construções mais antigas, com histórias gravadas em suas fachadas desbotadas pelo tempo. "Chegamos, senhor", anunciou Antônio, seu motorista há 3 anos, parando em frente a um portão de ferro trabalhado que havia conhecido dias mais gloriosos. A placa discreta anunciava: Orfanato Luz do Amanhã, acolhendo sonhos desde 1973. Miguel desceu do carro, sentindo-se estranhamente pequeno, diante do casarão de 3 andares. As paredes amareladas guardavam uma dignidade serena, e o jardim, embora simples, era bem cuidado. Sons de risadas infantis escapavam pelos muros, fazendo seu coração acelerar por razões que não compreendia. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor apareceu à porta. Dona Conceição, a diretora do orfanato há mais de 2 décadas, arregalou os olhos ao reconhecer o jovem visitante. "Miguel Santos, o menino prodígio?" Ela perguntou genuinamente surpresa. "Em que posso ajudá-lo?" "Vi a notícia sobre o possível fechamento", respondeu Miguel, sua voz traindo uma timidez que suas entrevistas na televisão nunca mostravam. "Gostaria de conhecer o lugar se possível." Dona Conceição o conduziu pelo interior do casarão. O contraste com sua cobertura automatizada não poderia ser maior. Ali, cada objeto parecia contar uma história. Os brinquedos organizados nas estantes, os desenhos coloridos nas paredes, as fotografias antigas em molduras simples. "Temos 32 crianças atualmente", explicava Dona Conceição enquanto subiam a escada de madeira que rangia suavemente. "Cada uma delas é especial à sua maneira. Tentamos dar não apenas abrigo, mas amor e educação." No 2º andar passaram por uma sala de estudos onde algumas crianças faziam lição de casa. Uma menina de aproximadamente 6 anos, com tranças elaboradas e olhos curiosos, levantou a cabeça de seu caderno e sorriu para Miguel. "Essa é Júlia", apresentou Dona Conceição. "Nossa pequena artista." Júlia se levantou e, sem cerimônia, pegou Miguel pela mão. "Quer ver meus desenhos?" perguntou com a simplicidade que só as crianças possuem. Antes que pudesse responder, Miguel se viu sendo arrastado para uma mesa coberta de papéis coloridos. Os desenhos de Júlia eram surpreendentemente detalhados para sua idade, repletos de cores vibrantes e pessoas sorridentes. "Este é o Orfanato Luz do Amanhã", ela explicou apontando para um desenho do casarão. "E estas são todas as pessoas que moram no meu coração." Miguel sentiu algo estranho na garganta. Em seu mundo de tecnologia e negócios, raramente encontrava essa pureza de sentimentos, essa capacidade de transformar amor em arte. Continuando a visita, Dona Conceição o levou à biblioteca, um cômodo acolhedor com estantes que iam do chão ao teto. Foi ali que algo chamou a atenção de Miguel. Um caderno antigo, meio escondido entre os livros. "Ah,
Esse é nosso álbum de memórias, explicou a diretora, notando seu interesse. Começou com a fundação do orfanato. Cada criança que passou por aqui deixou sua marca nele. Ao folhear o caderno, Miguel sentiu seu coração parar por um instante. Entre os desenhos e assinaturas antigas, reconheceu um nome que lhe era familiar: Helena Santos, sua mãe. Isso não é possível, murmurou, suas mãos tremendo levemente. Dona Conceição se aproximou, ajustando os óculos para ver melhor. Oh, sim! Helena, ela passou alguns meses conosco quando era pequena. Uma menina muito especial. Miguel mal conseguia processar a informação. Sua mãe, a executiva bem-sucedida que mal tinha tempo para jantar em casa, havia sido uma das crianças do orfanato. Por que ela nunca mencionara isso? Naquele momento, um grupo de crianças passou correndo pelo corredor, suas risadas ecoando pelas paredes antigas. Entre elas, um menino de cerca de 12 anos se destacava. Algo em seus traços, na forma como se movia, parecia estranhamente familiar. Este é Lucas, apresentou Dona Conceição. Está conosco há 5 anos. Lucas parou brevemente, estudando Miguel com olhos que pareciam carregar uma sabedoria além de sua idade. Havia algo naquele olhar que provocou uma conexão instantânea, como se um fio invisível os unisse. Antes que Miguel pudesse processar todas essas descobertas, Dona Conceição o conduziu ao seu escritório. Ali, entre papéis organizados e uma xícara de chá pela metade, ela explicou a situação do orfanato. Um empresário local, Teodoro Mendes, comprou todos os terrenos ao redor. Agora quer construir um centro comercial aqui. Ofereceu uma quantia considerável, mas ela hesitou. Este lugar é mais que um terreno. É o lar dessas crianças. Miguel ouvia atentamente, sua mente já calculando possibilidades. O vazio que sempre sentira começava a fazer sentido, como se todo o seu sucesso e fortuna tivessem sido apenas preparação para este momento. Quanto tempo temos? Perguntou, sua voz assumindo o tom decidido que usava em reuniões de negócios. 3 meses até a audiência final, respondeu Dona Conceição. Depois disso, Miguel se levantou, olhando pela janela do escritório para o pátio onde as crianças brincavam. Não vamos deixar isso acontecer, declarou com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. O que Miguel não sabia era que sua decisão de ajudar o orfanato não apenas mudaria o destino daquele lugar, mas também revelaria segredos há muito enterrados em sua própria família. A conexão com Lucas, o passado misterioso de sua mãe e as verdadeiras intenções de Teodoro Mendes eram apenas a ponta de um iceberg que ele começava a descobrir. Nas semanas que se seguiram à sua primeira visita ao orfanato Luz do Amanhã, Miguel mergulhou de cabeça em sua nova missão. Seu quarto, antes um santuário de tecnologia de ponta, agora estava coberto de papéis, documentos antigos e fotos do orfanato. No centro de tudo, o caderno de memórias que havia descoberto na biblioteca. Miguel passava horas debruçado sobre aquelas páginas amareladas, buscando qualquer pista sobre o passado de sua mãe. A assinatura de Helena Santos, feita com a caligrafia hesitante de uma criança, o fascinava e intrigava ao mesmo tempo. Como sua mãe podia ter escondido essa parte tão significativa de sua vida? Numa tarde particularmente frustrante, enquanto tentava decifrar uma anotação meio apagada no caderno, Sofia, sua assistente virtual, o interrompeu. Miguel, seus pais estão chegando. Estarão em casa em aproximadamente 10 minutos. O coração do garoto acelerou. Desde que descobrira a conexão de sua mãe com o orfanato, ele vinha evitando confrontá-la diretamente, temendo sua reação. Mas agora, com o tempo se esgotando para salvar o Luz do Amanhã, percebeu que não podia mais adiar essa conversa. Rapidamente, organizou seus documentos, deixando o caderno de memórias estrategicamente visível sobre sua mesa de estudos. Respirou fundo, ensaiando mentalmente como abordaria o assunto. O som do elevador anunciou a chegada de Roberto e Helena Santos. Miguel os encontrou na sala de estar, onde o casal discutia animadamente sobre os detalhes de uma negociação recente. "Filho", exclamou Helena, notando sua presença. "Que surpresa encontrá-lo aqui e não trancado no quarto com seus projetos." Miguel sentiu uma pontada de culpa ao perceber o tom levemente magoado na voz da mãe.
Quantas vezes ele realmente estivera presente nos últimos anos? Mãe, pai, começou, sua voz traindo um nervosismo incomum. Preciso conversar com vocês sobre algo importante. Roberto ergueu uma sobrancelha, checando discretamente seu relógio de pulso. Pode ser rápido, filho. Temos uma videoconferência em meia hora. Miguel sentiu a frustração crescer, mas se conteve. É sobre o orfanato Luz do Amanhã, disse, observando atentamente a reação de sua mãe. O efeito foi imediato. Helena empalideceu, seus olhos se arregalando em uma mistura de surpresa e medo. Como você sabe sobre isso? Ela gaguejou, sua usual compostura completamente abalada. Roberto olhou confuso de sua esposa para seu filho. Do que vocês estão falando? Que orfanato é esse? Miguel aproveitou a deixa. É um lugar incrível, pai. Fica a menos de meia hora daqui. Estão enfrentando problemas financeiros e podem fechar. Eu quero ajudar. Helena se deixou cair pesadamente no sofá, suas mãos tremendo levemente. Miguel, querido, há coisas do passado que é melhor deixar enterradas. Mas por que, mãe? Insistiu Miguel, sentindo que estava perto de uma revelação crucial. Por que nunca me contou que morou lá? O que aconteceu? Roberto, parecendo cada vez mais perdido, interviu. Helena, do que ele está falando? Você nunca mencionou nada sobre um orfanato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena parecia travar uma batalha interna, seus olhos marejados fixos em um ponto distante. Eu não tive escolha. Ela finalmente sussurrou. Meus pais, seu avô e sua avó, eles sofreram um grave acidente de carro quando eu tinha 7 anos. Ficaram meses hospitalizados. Não havia ninguém para cuidar de mim. Miguel e Roberto ouviam em choque, enquanto Helena desenterrava memórias há muito suprimidas. O Luz do Amanhã me acolheu por quase um ano. Ela continuou, sua voz ganhando força. Foram tempos difíceis, mas também especiais. Dona Conceição, ela era apenas uma jovem assistente na época. Cuidou de mim como se eu fosse sua própria filha. Mas por que esconder isso? Perguntou Miguel, genuinamente intrigado. Helena suspirou profundamente. Quando meus pais se recuperaram e me buscaram, decidiram que era melhor esquecer aquele período. Para eles era uma mancha em nossa história familiar. Eu era jovem, confusa. Acabei aceitando sua decisão. Roberto se aproximou colocando uma mão reconfortante no ombro de sua esposa. Helena, você não precisava carregar esse segredo por tanto tempo. Miguel sentia sua cabeça girar com todas essas revelações. Mas uma pergunta ainda o incomodava. Mãe, você conhece um menino chamado Lucas? Ele está no orfanato agora e há algo familiar nele. O rosto de Helena se transformou em uma máscara de choque. Lucas? Não pode ser. Ele deveria estar com uma família adotiva. Antes que Miguel pudesse pressionar por mais detalhes, o interfone da cobertura tocou. A voz de Sofia anunciou. Miguel, há um senhor chamado Teodoro Mendes no saguão. Ele insiste em falar com você ou seus pais imediatamente. O nome fez Miguel se lembrar da ameaça que pairava sobre o orfanato. Teodoro Mendes, o empresário que queria demolir o Luz do Amanhã para construir seu centro comercial. Helena se levantou abruptamente. Não deixe esse homem subir, exclamou um tom de pânico em sua voz. Miguel e Roberto trocaram olhares confusos. Claramente, havia muito mais nessa história do que apenas um orfanato em risco de fechamento. Segredos do passado, conexões misteriosas e ameaças do presente pareciam se entrelaçar em uma teia complexa. Enquanto a família Santos tentava processar tudo o que acabara de ser revelado, a presença de Teodoro Mendes no prédio pairava como uma sombra ameaçadora. Miguel percebeu que estava no epicentro de algo muito maior do que imaginara inicialmente. Salvar o orfanato não seria apenas uma questão de dinheiro ou influência. Seria uma jornada de descobertas, reconciliação e, talvez, redenção. A tensão era palpável no apartamento dos Santos. Miguel, ainda processando as revelações sobre o passado de sua mãe, observava Helena, com uma mistura de curiosidade e preocupação. Roberto parecia perdido, alternando olhares entre sua esposa e o interfone que anunciara a chegada de Teodoro Mendes. Mãe, Miguel quebrou o silêncio, sua voz firme apesar da confusão interna. Quem exatamente é Teodoro Mendes e por que você está tão assustada com ele?
Helena respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Teodoro, ele era um dos patrocinadores do orfanato quando eu estava lá. Sempre pareceu ser um benfeitor generoso, mas havia algo inquietante sobre ele. Roberto, finalmente encontrando sua voz, interveio. Helena, querida, acho que precisamos ser transparentes aqui. Miguel merece saber a verdade, especialmente se ele está se envolvendo com o orfanato. Miguel sentiu um frio na espinha. Havia mais segredos? Helena assentiu, resignada. Teodoro não era apenas um patrocinador. Ele tentou me adotar quando eu estava no orfanato. Foi insistente, quase obsessivo. Se meus pais não tivessem se recuperado e me buscado... Ela estremeceu, deixando a frase incompleta. O jovem prodígio sentiu sua mente trabalhar a 1000 por hora, conectando os pontos. É por isso que ele quer demolir o orfanato? Algum tipo de vingança? Não sei ao certo, admitiu Helena, mas conhecendo Teodoro, não me surpreenderia se houvesse motivos ocultos por trás de seus planos comerciais. O interfone soou novamente. A voz de Sofia ecoou. O Sr. Mendes insiste. Ele diz que tem uma proposta que interessa à família Santos. Miguel trocou olhares com seus pais, uma determinação crescendo em seu peito. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, decidiu. Mas juntos, como família. Roberto assentiu, colocando uma mão protetora no ombro de Helena. Sofia, peça ao Sr. Mendes para aguardar no lobby. Desceremos em alguns minutos. Enquanto se preparavam para o confronto, Miguel sentiu uma mistura de emoções. Ansiedade pelo que estava por vir, mas também uma estranha excitação. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente conectado a seus pais, unidos por um propósito comum. No elegante lobby do edifício, Teodoro Mendes os aguardava. Era um homem imponente, na casa dos 60 anos, vestindo um terno impecável e exibindo um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Ah, a família Santos completa! Exclamou ao vê-los, seu tom falsamente jovial. Já Helena, quanto tempo? Você está tão bem-sucedida agora. Miguel observou sua mãe endireitar a postura, como se preparando para uma batalha. Teodoro, ela respondeu secamente. O que o traz aqui? O empresário riu, um som sem alegria. Direto ao ponto, como sempre. Bem, estou aqui para fazer uma proposta que beneficiará a todos nós. Ele se virou para Miguel, seus olhos brilhando com uma curiosidade quase predatória. Você deve ser o jovem prodígio. Ouvi dizer que tem visitado o velho Luz do Amanhã. Fascinante, não é? Tantas histórias, tanto segredos. Miguel sentiu um arrepio, mas manteve-se firme. O orfanato é um lugar especial, Sr. Mendes. Não pode simplesmente ser demolido para dar lugar a mais um centro comercial. Teodoro sorriu condescendente. Ah, a ingenuidade da juventude. Veja bem, meu jovem, às vezes precisamos sacrificar o passado pelo progresso. Mas estou disposto a ser flexível. Ele retirou um envelope de seu paletó, estendendo-o a Roberto. Uma proposta. Em troca do apoio da família Santos ao meu projeto, ofereço uma parceria lucrativa e... Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Helena. A garantia de que certos segredos permaneçam enterrados. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel observou seu pai abrir o envelope, seus olhos se arregalando ao ver o conteúdo. Isso é... Roberto começou, mas foi interrompido por Helena. Não importa o que seja, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Não estamos interessados, Teodoro. O sorriso do empresário vacilou por um momento, revelando uma frieza calculista. Tem certeza, Helena? Há muito em jogo aqui. Coisas que seu marido e seu filho talvez não saibam sobre seu passado, sobre o verdadeiro motivo pelo qual você deixou o orfanato. Miguel sentiu a tensão crescer. Que outros segredos sua mãe guardava? Foi então que algo inesperado aconteceu. As portas do elevador se abriram e uma figura familiar emergiu. Lucas, o menino do orfanato que tanto intrigara Miguel. Lucas? Exclamou Miguel surpreso. Como... O garoto parecia nervoso, mas determinado. Eu segui você, admitiu. Precisava falar com você, Miguel. É sobre o orfanato, sobre nossa... Teodoro interrompeu bruscamente. Quem é esse moleque? Segurança.
Mas antes que alguém pudesse reagir, Helena deu um passo à frente, seus olhos fixos em Lucas, uma mistura de reconhecimento e choque em seu rosto. Não pode ser, ela murmurou. Miguel, sentindo que estava à beira de outra revelação chocante, colocou-se protetivamente ao lado de Lucas. O que está acontecendo aqui? Mãe, você conhece Lucas? O lobby luxuoso de repente parecia pequeno demais para conter todas as emoções e segredos que ameaçavam transbordar. Teodoro Mendes, sua máscara de cordialidade completamente abandonada, olhava de Helena para Lucas com uma expressão de fúria contida. Roberto, ainda segurando a proposta de Teodoro, parecia perdido entre a confusão e a preocupação. Miguel, por sua vez, sentia que estava prestes a desvendar um mistério que poderia mudar tudo, não apenas o destino do orfanato, mas o de sua própria família. Naquele momento tenso, com Teodoro prestes a chamar a segurança, Helena prestes a revelar algo crucial e Lucas tremendo ao lado de Miguel, o jovem prodígio percebeu que sua jornada para salvar o orfanato Luz do Amanhã estava apenas começando. E as revelações que viriam a seguir poderiam abalar os alicerces de tudo o que ele acreditava conhecer sobre sua família e sobre si mesmo. O lobby do edifício de luxo havia se transformado em um campo de batalha emocional. Miguel, com o coração acelerado, olhava de Lucas para sua mãe, tentando decifrar o olhar de reconhecimento e choque que Helena lançava ao garoto do orfanato. Seguranças! Teodoro gritou novamente, sua voz ecoando pelo mármore polido. Foi Roberto quem quebrou o impasse, surpreendendo a todos. Não será necessário, disse firmemente, colocando-se entre Teodoro e o grupo. Lucas está conosco, e acho que todos nós precisamos de uma conversa, em particular. Teodoro hesitou, sua máscara de civilidade escorregando para revelar uma expressão de fúria contida. Vocês não entendem o que está em jogo aqui, sibilou. Entendemos perfeitamente, Miguel respondeu, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. E é por isso que precisamos conversar, todos nós. Com um gesto decidido, Miguel guiou o grupo de volta ao elevador, incluindo um Teodoro relutante. O trajeto até a cobertura foi feito em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo suave zumbido do elevador. Uma vez no apartamento, Sofia, percebendo a atmosfera carregada, discretamente ajustou a iluminação e a temperatura para criar um ambiente mais calmo. Agora, Miguel começou, assumindo um papel de mediador que surpreendeu até a si mesmo. Acho que todos temos perguntas, e está na hora de obtermos respostas. Helena, que parecia ter envelhecido anos nos últimos minutos, sentou-se pesadamente no sofá. Seus olhos não deixavam Lucas, que se mexia desconfortavelmente sob seu olhar intenso. Lucas, ela finalmente falou, sua voz trêmula. Como você chegou ao orfanato Luz do Amanhã? O garoto engoliu em seco, claramente nervoso, mas determinado. Sam, eu fui deixado lá quando era bebê. Dona Conceição me disse que havia uma carta, mas ela nunca me mostrou. Disse que eu saberia a verdade quando fosse a hora certa. Teodoro, que observava a cena com um interesse predatório, soltou uma risada seca. As ironias do destino. Helena, querida, por que não conta a todos sobre aquela noite há 13 anos? Miguel sentiu seu mundo girar. 13 anos. A idade de Lucas. Helena fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu nunca planejei. Roberto se aproximou de sua esposa, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Helena, seja lá o que for, podemos enfrentar juntos. Ela assentiu, respirando fundo antes de começar. 13 anos atrás, pouco depois de Miguel nascer, descobri que estava grávida novamente. Mas as circunstâncias eram complicadas. Roberto estava viajando a negócios e eu cometi um erro. O silêncio na sala era ensurdecedor. Miguel sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Helena continuou, sua voz ganhando força. Eu não podia manter o bebê, não naquele momento. Então fiz a única coisa que me pareceu certa. Levei-o para o lugar que uma vez me acolheu, o orfanato Luz do Amanhã. Lucas, que ouvia tudo com os olhos arregalados, deu um passo à frente. Você é minha mãe? A revelação pairou no ar, pesada e irrefutável. Miguel olhou para o garoto que ele agora percebia era seu meio-irmão,
As semelhanças sutis que ele notara antes agora gritavam para serem reconhecidas. Teodoro, no entanto, não parecia surpreso. Seu sorriso era frio e calculista. E é por isso, meus caros, que o orfanato Luz do Amanhã precisa desaparecer. Muitos segredos, muitas histórias enterradas. Imagine o escândalo se isso viesse à tona. A respeitável família Santos com um filho secreto abandonado em um orfanato. Miguel sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. É por isso que quer demolir o orfanato? Para enterrar evidências? Negócios, meu jovem. Teodoro respondeu suavemente. Sempre se trata de negócios. O centro comercial é apenas um bônus. O verdadeiro valor está no controle da informação. Roberto, que estivera em silêncio absorvendo tudo, finalmente falou. Chega. Teodoro, você não tem mais nada a fazer aqui. Vá embora antes que eu chame não apenas a segurança, mas também meus advogados. Teodoro riu, mas havia um toque de nervosismo em sua voz. Vocês não entendem. Isso é maior do que todos nós. Há interesses poderosos envolvidos. Miguel, sentindo uma súbita inspiração, interviu. Interesses como os da Corporação Águia? O choque no rosto de Teodoro confirmou sua suspeita. Miguel continuou. Eu fiz minha pesquisa, Sr. Mendes. A Corporação Águia tem comprado terrenos em toda a cidade, sempre usando intermediários. Mas o padrão é claro para quem sabe onde procurar. Teodoro empalideceu. Como você... Tecnologia, Miguel respondeu simplesmente. Algo que o senhor claramente subestimou. O empresário, percebendo que perdera o controle da situação, recuou em direção à porta. Isso não acabou, ameaçou. Vocês não fazem ideia do que desencadearam. Quando Teodoro finalmente saiu, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A família Santos, agora incluindo Lucas, se viu diante de um abismo de verdades há muito enterradas e decisões que mudariam o curso de suas vidas para sempre. Miguel olhou para seus pais, para seu recém-descoberto irmão e para o horizonte de São Paulo, além das janelas. O orfanato Luz do Amanhã não era mais apenas uma causa. Era o epicentro de uma teia de segredos, poder e redenção. Então, ele disse, quebrando o silêncio, o que fazemos agora? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades e perigos. A batalha para salvar o orfanato havia se transformado em algo muito maior, e Miguel sabia que as decisões que tomariam nos próximos dias moldariam não apenas o destino do Luz do Amanhã, mas o futuro de sua própria família. Os dias que se seguiram à revelação bombástica foram uma montanha-russa de emoções para a família Santos. Miguel, acostumado a resolver problemas complexos de tecnologia, agora se via diante de um desafio muito mais intrincado: reconciliar sua família recém-expandida, enquanto lutava para salvar o orfanato Luz do Amanhã. Lucas havia sido convidado a ficar no apartamento, ocupando um dos quartos de hóspedes. A princípio, o ambiente era tenso e desconfortável. Helena alternava entre momentos de profunda emoção, tentando se aproximar do filho que abandonara, e períodos de culpa paralisante. Roberto, por sua vez, surpreendeu a todos com sua aceitação e desejo de conhecer melhor o enteado. Miguel, determinado a não permitir que os conflitos familiares desviassem o foco da missão de salvar o orfanato, decidiu organizar uma reunião estratégica. Precisamos de um plano, anunciou ele, convocando todos para a sala de estar. Teodoro e a Corporação Águia não vão desistir facilmente. Helena, parecendo mais composta do que nos últimos dias, assentiu. Você está certo, Miguel. E acho que posso ajudar. Durante meus anos no mercado financeiro, ouvi rumores sobre a Corporação Águia. Eles não são apenas uma empresa imobiliária. O que você quer dizer? Perguntou Roberto, intrigado. Eles são conhecidos por limpar áreas problemáticas da cidade, explicou Helena. Compram propriedades, às vezes, usando métodos questionáveis e depois as revendem por preços exorbitantes. Mas há suspeitas de conexões com lavagem de dinheiro e outros negócios ilícitos. Miguel absorveu a informação, sua mente já trabalhando em possíveis soluções. Então, se pudéssemos expor essas atividades, seria perigoso, alertou Roberto. Estamos falando de pessoas poderosas e potencialmente perigosas. Foi quando Lucas, que estivera quieto até então, se manifestou. E se usássemos a tecnologia do Miguel?
Você não criou um sistema de análise de dados financeiros uma vez? Miguel olhou para o irmão com uma mistura de surpresa e admiração. Você sabe sobre isso? Lucas corou ligeiramente. Eu sempre acompanhei suas criações. Você é meio que uma lenda entre as crianças do orfanato. O comentário trouxe um momento de leveza à sala, com todos sorrindo brevemente. Miguel sentiu uma onda de afeição por seu recém-descoberto irmão. Lucas está certo, disse Miguel animado. Posso adaptar meu algoritmo para rastrear as transações da Corporação Águia. Se houver algo suspeito, encontraremos. Helena parecia preocupada. Isso não seria ilegal? Não se usarmos apenas dados públicos, explicou Miguel. E tenho certeza que podemos contar com a ajuda de alguém que conhece bem os meandros legais, não é, pai? Roberto, advogado corporativo respeitado, sorriu. Conte comigo, vou garantir que permaneçamos dentro da lei. Com um plano começando a se formar, a família se sentiu energizada. Mas Miguel sabia que precisavam de mais aliados. Precisamos falar com Dona Conceição, sugeriu. Ela deve saber mais sobre a história do orfanato e talvez tenha informações que possam nos ajudar. Lucas concordou entusiasticamente. Ela sempre pareceu saber mais do que dizia. Talvez agora ela possa nos contar tudo. Decididos, Miguel e Lucas se prepararam para visitar o orfanato Luz do Amanhã na manhã seguinte. Enquanto isso, Roberto e Helena se comprometeram a usar seus contatos no mundo corporativo para reunir mais informações sobre a Corporação Águia. Na manhã seguinte, ao chegarem ao orfanato, Miguel e Lucas foram recebidos por uma Dona Conceição visivelmente preocupada. Meninos, que bom que vieram, disse ela, os guiando para seu escritório. Temo que as coisas tenham piorado. Dentro do escritório, Dona Conceição revelou um envelope que havia chegado naquela manhã. É uma notificação oficial. Temos apenas um mês antes que o processo de desapropriação comece. Miguel sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Dona Conceição, precisamos saber tudo. Sobre o orfanato, sobre Teodoro Mendes, sobre tudo. A senhora idosa os olhou longamente, como se avaliando se estavam prontos para o que ela tinha a dizer. Finalmente, com um suspiro, ela se levantou e foi até um antigo arquivo no canto da sala. Há 50 anos, começou ela, retirando uma pasta empoeirada. Este orfanato foi fundado por uma mulher chamada Elisa Mendes. Miguel e Lucas trocaram olhares surpresos. Mendes, como... Sim, confirmou Dona Conceição. Elisa era a mãe de Teodoro. Ela fundou este lugar como um ato de redenção, depois de ter abandonado o próprio filho por muitos anos. A revelação caiu como uma bomba. Suddenly, as motivações de Teodoro ganhavam uma nova dimensão. Mas por que ele quer destruir o legado da própria mãe? Questionou Lucas. Dona Conceição abriu a pasta, revelando fotos antigas e documentos amarelados. Porque este lugar guarda mais do que apenas crianças abandonadas. Guarda segredos que poderiam destruir impérios corporativos e reputações cuidadosamente construídas. Miguel, sentindo que estavam à beira de uma descoberta crucial, inclinou-se para examinar os documentos. Entre eles, um nome familiar saltou aos olhos. Corporação Águia. Isso vai muito além de um simples centro comercial, não é? Perguntou ele, sua mente já trabalhando nas implicações. Dona Conceição assentiu gravemente. Vocês não fazem ideia, meus jovens, não fazem ideia. Enquanto examinavam os documentos, Miguel percebeu que a batalha para salvar o orfanato Luz do Amanhã seria muito mais complexa e perigosa do que imaginara inicialmente. Mas olhando para Lucas, para Dona Conceição, e pensando em sua família em casa, ele sabia que não estava sozinho. Com determinação renovada, Miguel começou a formular um plano. Um plano que não apenas salvaria o orfanato, mas poderia expor décadas de corrupção e segredos enterrados. A corrida contra o tempo havia começado, e o jovem prodígio estava pronto para o maior desafio de sua vida. O apartamento dos Santos havia se transformado em um verdadeiro centro de operações. Telas holográficas flutuavam pelo ar, exibindo gráficos complexos, documentos digitalizados e linhas de código que apenas Miguel parecia compreender completamente. No centro de tudo, o jovem prodígio trabalhava incansavelmente.
seus dedos dançando sobre teclados virtuais enquanto ele aperfeiçoava seu algoritmo de análise de dados. Lucas, fascinado, observava o irmão trabalhar, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes que surpreendiam Miguel com sua intuição. "É incrível como você consegue ver padrões onde eu só vejo números", comentou Lucas, admirado. Miguel sorriu, sentindo uma conexão crescente com seu irmão recém-descoberto. "É como um quebra-cabeça gigante. Cada peça de informação nos leva um passo mais perto da verdade." Helena entrou na sala, carregando uma bandeja com sanduíches e sucos. "Vocês precisam comer", insistiu ela, sua voz carregada de preocupação maternal. Era evidente que ela ainda lutava para encontrar seu lugar nesta nova dinâmica familiar, mas estava se esforçando. "Obrigado, mãe", disse Miguel, pegando um sanduíche. Ele notou como Lucas hesitou por um momento antes de também se servir, ainda não totalmente à vontade com a ideia de ter uma mãe. Roberto juntou-se a eles, segurando um tablet. "Tenho novidades", anunciou ele. "Consegui marcar uma reunião com um antigo colega, que agora trabalha na Comissão de Valores Mobiliários. Se tivermos evidências concretas, ele pode nos ajudar a abrir uma investigação oficial sobre a Corporação Águia." Miguel assentiu, animado. "Isso é ótimo, pai. Meu algoritmo já identificou alguns padrões suspeitos nas transações da corporação. Parece que eles estão usando uma rede complexa de empresas de fachada para movimentar grandes quantias de dinheiro. Mas precisamos de mais", alertou Roberto. "Suposições não são suficientes para derrubar uma corporação desse tamanho." Foi quando o telefone de Miguel tocou. Era Dona Conceição. "Miguel." Sua voz soava urgente. "Aconteceu algo. Teodoro esteve aqui no orfanato. Ele levou alguns documentos antigos. Disse que eram propriedade da família dele." O coração de Miguel acelerou. "Que tipo de documentos, Dona Conceição?" "Registros antigos, alguns diários, coisas que Elisa, a mãe dele, deixou aqui. Eu sempre soube que eram importantes, mas nunca imaginei." Miguel trocou olhares preocupados com sua família. "Não se preocupe, Dona Conceição. Vamos resolver isso. Por favor, fique segura e nos avise se Teodoro voltar." Desligando o telefone, Miguel se voltou para os outros. "Isso complica as coisas. Teodoro deve estar tentando apagar evidências." Lucas, que estivera quieto, de repente se animou. "Espere, lembro-me de algo. Há um porão no orfanato que Dona Conceição sempre manteve trancado. Ela dizia que era apenas para armazenamento, mas uma vez vi ela guardando alguns papéis lá." "Um esconderijo secreto?" Miguel perguntou, intrigado. Lucas assentiu. "Talvez haja mais documentos lá. Coisas que Teodoro não sabe que existem." Helena pareceu hesitante. "Não seria perigoso voltar lá agora?" "Teodoro deve estar de olho no lugar. É um risco que precisamos correr", disse Miguel determinado. "Aqueles documentos podem ser nossa única chance de expor a verdade e salvar o orfanato." Roberto, sempre o mais cauteloso, interviu. "Se vamos fazer isso, precisamos ser estratégicos. Não podemos simplesmente invadir o lugar." Foi então que Miguel teve uma ideia. "E se organizássemos um evento? Algo para chamar a atenção da comunidade para a situação do orfanato. Enquanto todos estão distraídos, Lucas e eu podemos investigar o porão." A ideia pegou fogo rapidamente. Helena, com seus contatos na mídia, se ofereceu para divulgar o evento. Roberto começou a listar possíveis aliados que poderiam ajudar a dar visibilidade à causa. Nos dias que se seguiram, a família Santos trabalhou incansavelmente. Miguel dividiu seu tempo entre refinar seu algoritmo de análise e planejar a Operação Porão, como Lucas brincalhonamente a chamou. O evento foi marcado para o próximo sábado, um dia de portas abertas no orfanato Luz do Amanhã, com atividades para crianças, apresentações musicais e um leilão beneficente. A ideia era mostrar à comunidade o valor inestimável do lugar. Na véspera do grande dia, Miguel reuniu todos para uma última revisão do plano. "Lembrem-se", disse ele, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. "Amanhã não é apenas sobre salvar um edifício. É sobre preservar um legado, proteger crianças vulneráveis e expor anos de corrupção. Cada um de nós tem um papel crucial." Helena abraçou os dois filhos, lágrimas nos olhos. "Estou tão orgulhosa de vocês dois, não importa o que aconteça amanhã, saibam que os amo."
Roberto, normalmente reservado, também se juntou ao abraço. Vamos fazer história amanhã, família. Enquanto se preparavam para dormir, Miguel olhou pela janela para as luzes da cidade. Amanhã, pensou ele, essas luzes brilhariam um pouco mais forte, iluminando verdades há muito escondidas nas sombras. Lucas, do outro lado do quarto, parecia ler seus pensamentos. Estamos prontos para isso? Perguntou ele, um toque de incerteza em sua voz. Miguel sorriu para seu irmão. Juntos, estamos prontos para qualquer coisa. Com essas palavras, os irmãos adormeceram, sonhando com o dia que estava por vir. Um dia que prometia mudar não apenas suas vidas, mas o destino de muitos outros. O sábado amanheceu com uma energia palpável no ar. O orfanato Luz do Amanhã, normalmente um lugar tranquilo, fervilhava de atividade. Voluntários corriam de um lado para outro, pendurando faixas coloridas e organizando barracas para o evento beneficente. Miguel e Lucas chegaram cedo, seus corações batendo acelerados com a mistura de excitação e apreensão. Dona Conceição os recebeu na entrada, seu rosto uma mistura de gratidão e preocupação. Meninos, ela sussurrou, puxando-os para um canto discreto. Teodoro ligou esta manhã. Ele disse que viria prestigiar o evento. Miguel e Lucas trocaram olhares tensos. A presença de Teodoro complicaria seus planos, mas também poderia ser uma oportunidade. Não se preocupe, Dona Conceição, Miguel assegurou. Estamos preparados. À medida que a manhã avançava, o pátio do orfanato se encheu de visitantes. Famílias locais, curiosos e até mesmo alguns repórteres, atraídos pela história do jovem bilionário lutando para salvar um orfanato, circulavam pelo local. Helena, em seu elemento, conduzia um grupo de jornalistas pelo prédio, destacando a importância histórica e social do Luz do Amanhã. Roberto, por sua vez, conversava com potenciais doadores, sua experiência em negociações brilhando enquanto ele persuadia empresários locais a apoiar a causa. Miguel observava tudo com um misto de orgulho e ansiedade. O plano estava em movimento, mas a parte mais crucial ainda estava por vir. Está na hora, sussurrou Lucas, aparecendo ao lado do irmão. Com um aceno discreto para seus pais, os dois garotos se esgueiraram para dentro do prédio principal. O corredor que levava ao porão estava deserto, todos os funcionários ocupados com o evento lá fora. Aqui, indicou Lucas, parando em frente a uma porta antiga de madeira. É esta. Miguel examinou a fechadura, sacando um pequeno dispositivo de seu bolso. Bem, vamos ver se meu decodificador de senhas funciona tão bem quanto nos testes. Após alguns segundos tensos, ouviu-se um clique suave. A porta se abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão. Armados com lanternas, os irmãos desceram cautelosamente. O porão era um labirinto de estantes empoeiradas e caixas antigas. O cheiro de papel velho e história esquecida preenchia o ar. Por onde começamos? Perguntou Lucas, sua voz ecoando levemente no espaço fechado. Miguel ativou um pequeno drone que trouxera consigo. Vamos fazer uma varredura rápida. O drone pode detectar anomalias térmicas que podem indicar compartimentos escondidos. Enquanto o drone zumbia silenciosamente pelo porão, os garotos começaram a examinar as caixas mais próximas. A maioria continha registros mundanos, contas antigas, relatórios de doações, fotos de crianças que passaram pelo orfanato ao longo das décadas. De repente, o drone emitiu um bip suave. Encontrou algo, murmurou Miguel, guiando-os para um canto afastado do porão. Ali, parcialmente escondida por uma estante, havia uma pequena porta de metal. Não tinha maçaneta visível, apenas um painel eletrônico discreto. Um cofre? Lucas perguntou surpreso. No meio de todo esse velharia, Miguel já estava trabalhando no painel com seu decodificador. Seja o que for que está aqui dentro, alguém queria muito manter em segredo. Após alguns minutos tensos, durante os quais ambos os garotos ficaram atentos a qualquer som vindo do andar de cima, o cofre finalmente se abriu com um suave sibilo. Dentro, encontraram uma pasta de couro envelhecido e um pendrive moderno. Um contraste intrigante. Já isso é... Lucas começou, folheando cuidadosamente os documentos da pasta. Inacreditável, completou Miguel, seus olhos arregalados enquanto escaneava rapidamente as páginas.
Os documentos detalhavam uma teia complexa de transações financeiras, nomes de políticos proeminentes e, mais chocante, planos detalhados para a reurbanização de várias áreas da cidade, incluindo o terreno do orfanato. Isso não é apenas sobre o Luz do Amanhã, Miguel percebeu. É um esquema de gentrificação em larga escala. Estão planejando deslocar comunidades inteiras. Lucas, que estava examinando o pendrive em seu celular, ofegou. Miguel, olhe isso. São e-mails entre Teodoro e nosso pai? O choque da revelação foi interrompido por passos se aproximando da escada do porão. Rapidamente, os garotos guardaram as evidências em suas mochilas. Ora, ora, a voz fria de Teodoro Mendes ecoou pelo espaço. O que temos aqui? 2 jovens detetives amadores? Miguel e Lucas se viraram, encontrando-se face a face com Teodoro e 2 homens de terno que claramente não eram convidados do evento beneficente. Senhor Mendes, Miguel tentou manter a calma, seu cérebro trabalhando furiosamente para encontrar uma saída. Que surpresa encontrá-lo aqui embaixo. Teodoro sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Creio que encontraram algo que me pertence. Sejam bons meninos e me entreguem tudo. Não precisamos complicar as coisas, não é? Lucas deu um passo à frente, colocando-se parcialmente na frente de Miguel. Isso não pertence a você. Pertence à verdade. O empresário riu, um som sem alegria. Ah, a ingenuidade da juventude. Vocês realmente acham que podem mudar algo? Que podem lutar contra o progresso? Se progresso significa destruir lares e vidas, então sim, lutaremos, respondeu Miguel, sua voz firme. Teodoro fez um gesto para seus capangas. Peguem-nos. O que se seguiu foi um caos. Miguel ativou uma função de emergência em seu drone, que começou a emitir um som ensurdecedor e luzes piscantes, desorientando momentaneamente Teodoro e seus homens. Aproveitando a confusão, os irmãos correram em direção à escada. Mas, ao chegarem ao topo, encontraram-se cercados não apenas por Teodoro e seus homens, mas também por uma multidão de convidados do evento, repórteres e seus pais. Helena, seu rosto pálido de preocupação, avançou. Miguel, Lucas, o que está acontecendo? Miguel, ofegante mas determinado, ergueu o pendrive. A verdade, mãe. Finalmente temos a verdade. Roberto, notando a expressão furiosa de Teodoro, posicionou-se protetoramente na frente de sua família. Acho que todos nós precisamos de algumas explicações. Com câmeras de TV captando cada momento e a multidão assistindo em silêncio chocado, Miguel percebeu que este era o momento. O momento de expor tudo, de lutar não apenas pelo orfanato, mas por algo muito maior. Respirando fundo, ele começou. Senhoras e senhores, o que temos aqui é evidência de um dos maiores esquemas de corrupção e deslocamento forçado que esta cidade já viu. Enquanto Miguel falava, revelando segredos há muito enterrados, ele sabia que nada seria como antes. Para sua família, para o orfanato, para a cidade. A verdade finalmente vinha à luz. O saguão do orfanato Luz do Amanhã, antes preenchido com o burburinho alegre de um evento beneficente, agora estava imerso em um silêncio tenso. Todas as atenções estavam voltadas para Miguel, que, com o pendrive erguido como um símbolo de verdade, começava a desvendar uma teia de corrupção que se estendia muito além dos muros do orfanato. O que temos aqui? Miguel começou, sua voz surpreendentemente firme, para alguém tão jovem enfrentando um momento tão crucial. São provas de um esquema elaborado de especulação imobiliária e lavagem de dinheiro que envolve não apenas a Corporação Águia, mas também figuras proeminentes do nosso governo municipal e estadual. Murmúrios chocados percorreram a multidão. Jornalistas presentes imediatamente começaram a transmitir ao vivo, suas câmeras focadas no jovem prodígio e no empresário Teodoro Mendes, cuja face alternava entre tons de vermelho e branco. Miguel, pense bem no que está fazendo, Teodoro advertiu, sua voz um misto de ameaça e súplica. Há coisas em jogo aqui que você não compreende. Mas Miguel não se intimidou. Com Lucas ao seu lado, ele continuou. Os documentos que encontramos revelam um plano para desapropriar não apenas o orfanato Luz do Amanhã, mas dezenas de outras propriedades em bairros vulneráveis da cidade.
tudo sob o disfarce de revitalização urbana. Helena e Roberto, que até então observavam em choque, se aproximaram de seus filhos. Helena, com lágrimas nos olhos, colocou uma mão protetora no ombro de Miguel. Roberto, por sua vez, parecia dividido, seu olhar alternando entre seus filhos e Teodoro. "Filho", Roberto começou hesitante. "Você tem certeza?" Mas Miguel o interrompeu, sua voz agora carregada de emoção. "Pai, sei que você está envolvido de alguma forma. Encontramos e-mails seus com Teodoro. Mas acredito, espero que você não soubesse a extensão disso tudo." Roberto empalideceu, mas antes que pudesse responder, Teodoro avançou, sua compostura finalmente se quebrando. "Chega dessa palhaçada!" ele gritou, fazendo um gesto para seus seguranças. "Peguem esse moleque e aquele pendrive." O caos se instaurou. As pessoas ao redor recuaram, algumas gritando. Helena se colocou instintivamente na frente de Miguel e Lucas, enquanto Roberto, em um momento de decisão, se posicionou ao lado de sua família, enfrentando Teodoro. Foi nesse momento que Dona Conceição, que observava tudo em silêncio até então, deu um passo à frente. Sua voz normalmente gentil soou firme e clara. "Teodoro Mendes, você deveria ter vergonha. Sua mãe fundou este lugar para redimir os pecados de sua família, e aqui está você, tentando destruir seu legado." As palavras de Dona Conceição pareceram ter um efeito visceral em Teodoro. Por um momento, o empresário implacável deu lugar a um homem confuso e magoado. "Você não entende", ele murmurou quase para si mesmo. "Tudo isso é maior do que todos nós." Miguel, vendo uma abertura, decidiu arriscar tudo. "Sr. Mendes, não precisa ser assim. Podemos consertar isso. Podemos usar os recursos da Corporação Águia para realmente ajudar essas comunidades, não destruí-las." Por um momento pareceu que as palavras de Miguel tinham atingido Teodoro. Mas então, o empresário sacudiu a cabeça, como que afastando uma ideia indesejada. "Tarde demais para isso, garoto", ele rosnou, fazendo sinal para seus homens avançarem. Foi então que algo inesperado aconteceu. As crianças do orfanato, que até então observavam tudo de longe, formaram uma barreira humana na frente de Miguel, Lucas e a família Santos. "Não vão machucar nossos amigos", gritou uma menina pequena, seus olhos brilhando de determinação. A cena tocou algo profundo em todos os presentes. Até mesmo os seguranças de Teodoro hesitaram, claramente desconfortáveis com a ideia de enfrentar um grupo de crianças. Aproveitando o momento, Roberto deu um passo à frente. "Teodoro, acabou. Olhe ao seu redor. Isso vai muito além de negócios agora. É sobre o que é certo." As câmeras continuavam rolando, captando cada momento deste drama ao vivo. Miguel, percebendo o peso do momento, fez uma última tentativa. "Sr. Mendes, ainda podemos transformar isso em algo positivo. Imagina usar todo o poder e recursos da Corporação Águia para realmente melhorar a vida das pessoas, não apenas para lucrar às custas delas." Por um longo momento, Teodoro ficou em silêncio, seu olhar percorrendo o saguão. As crianças corajosas, os repórteres ávidos, a família Santos unida. Finalmente, seus ombros caíram em derrota. "Você é irritantemente parecido com minha mãe, sabia?" Ele disse a Miguel, um sorriso triste em seu rosto. "Sempre acreditando que as pessoas podem ser melhores." Lentamente, Teodoro ergueu as mãos em um gesto de rendição. "Muito bem, jovem Santos. Você venceu. Estou disposto a colaborar e contar tudo o que sei." Um suspiro coletivo de alívio percorreu o saguão. Helena abraçou seus 2 filhos, lágrimas de orgulho em seus olhos. Roberto, parecendo anos mais velho, se juntou ao abraço familiar. Enquanto as autoridades eram chamadas e os repórteres corriam para fazer suas manchetes, Miguel olhou ao redor. O orfanato Luz do Amanhã, que há poucos dias parecia condenado, agora estava no centro de uma história que prometia mudar o rumo de toda a cidade. Dona Conceição se aproximou, seus olhos brilhando de emoção. "Você fez algo extraordinário hoje, Miguel. Não apenas salvou o orfanato, mas deu voz a tantos que não tinham." Miguel sorriu, sentindo o peso da responsabilidade e a emoção da vitória. "Não fiz sozinho", ele disse, olhando para Lucas, seus pais e todas as crianças ao redor. "Fizemos isso juntos." Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o velho casarão,
Miguel sabia que este era apenas o começo. Havia muito trabalho pela frente, reformas a serem feitas, sistemas a serem mudados, confiança a ser reconstruída. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente parte de algo maior que si mesmo. O orfanato Luz do Amanhã não era mais apenas um lugar de abrigo. Tinha se tornado um símbolo de esperança, um farol de mudança para toda a cidade. E Miguel, o jovem prodígio que uma vez se sentira tão sozinho no topo de sua torre de marfim tecnológica, agora estava no coração de uma família e uma comunidade que se estendia muito além dos laços de sangue. A batalha estava ganha, mas a verdadeira jornada de transformação e cura, estava apenas começando. 6 meses se passaram desde o dia em que Miguel Santos expôs a trama de corrupção que ameaçava o orfanato Luz do Amanhã. A cidade de São Paulo, ainda em choque com as revelações, havia passado por uma série de mudanças significativas. O sol nascente banhava o casarão do orfanato, agora restaurado e expandido. Miguel, de pé na varanda do 2º andar, observava o movimento no pátio abaixo. Crianças corriam e brincavam, suas risadas ecoando no ar fresco da manhã. Era uma cena que, meses atrás, parecia impossível. Pensando muito cedo de novo, irmão, a voz de Lucas o tirou de seus devaneios. O garoto, agora oficialmente um Santos, se juntou a Miguel na varanda. Miguel sorriu, passando o braço pelos ombros do irmão, só refletindo sobre o quanto mudou. E realmente, muito havia mudado. Após as revelações, uma extensa investigação foi iniciada. Teodoro Mendes, cumprindo sua promessa, colaborou plenamente, expondo toda a rede de corrupção. Políticos foram indiciados, empresas investigadas, e uma reforma completa nas políticas de desenvolvimento urbano da cidade foi iniciada. A Corporação Águia, sob nova direção e com a supervisão de um conselho ético liderado por Roberto Santos, havia se transformado. Agora, focava em projetos de habitação social e revitalização responsável, trabalhando em conjunto com as comunidades em vez de contra elas. O orfanato Luz do Amanhã não apenas foi salvo, mas se tornou o centro de um ambicioso projeto social. Com o apoio da fortuna e da tecnologia de Miguel, o lugar se transformou em um complexo educacional e cultural, oferecendo oportunidades não só para as crianças residentes, mas para toda a comunidade ao redor. Helena desceu as escadas, juntando-se aos filhos na varanda. "Bom dia, meus amores. Prontos para o grande dia?" Miguel assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Hoje era o dia da inauguração oficial do novo Centro Comunitário Luz do Amanhã, um projeto que ele havia liderado pessoalmente nos últimos meses. Roberto apareceu logo em seguida, carregando uma bandeja com café da manhã. "Pensei que poderíamos ter um momento em família antes da loucura começar." Ele sorriu, colocando a bandeja na mesa da varanda. Enquanto compartilhavam o café da manhã, Miguel não pôde deixar de refletir sobre o quanto sua família havia mudado. O que antes era uma unidade fragmentada e distante, agora era um grupo unido, fortalecido pelas provações que enfrentaram juntos. "Miguel", Helena começou, sua voz suave, "eu queria que você soubesse o quão orgulhosa estou de você. Não apenas pelo que você fez pelo orfanato, mas por como você nos uniu como família." Roberto concordou, acrescentando: "Filho, você nos mostrou o verdadeiro significado de integridade e coragem. Graças a você, estamos todos em um caminho de redenção e propósito." Miguel sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. "Obrigado", ele murmurou, "mas não fiz nada sozinho. Todos nós crescemos e mudamos juntos." Lucas, com um sorriso brincalhão, acrescentou: Quem diria que um gênio da tecnologia bilionário precisava de um irmãozinho perdido para encontrar seu verdadeiro propósito, hein?" Todos riram, o som de sua alegria se misturando com o burburinho crescente vindo do pátio, onde voluntários e funcionários começavam a chegar para os preparativos finais. Dona Conceição apareceu na porta da varanda, seu rosto radiante. "Desculpem interromper, mas está quase na hora. As primeiras famílias já estão chegando para o tour." Miguel respirou fundo, levantando-se. Era hora de apresentar ao mundo o novo Luz do Amanhã. Não apenas um orfanato, mas um farol de esperança e transformação para toda a comunidade. Descendo as escadas com sua família,
Miguel foi saudado por uma visão que aqueceu seu coração. O pátio estava cheio de rostos sorridentes, crianças do orfanato, famílias locais, voluntários e até mesmo alguns rostos familiares da velha guarda política e empresarial da cidade, todos ali para testemunhar o início de algo novo. Ao subir no pequeno palco montado para a ocasião, Miguel sentiu uma mão em seu ombro. Era Teodoro Mendes, seu rosto mais suave do que Miguel jamais vira. "Obrigado", disse o ex-empresário simplesmente antes de se afastar para se juntar à multidão. Miguel olhou para a plateia reunida, seu coração transbordando de emoção. Viu seus pais de mãos dadas, olhando para ele com orgulho. Viu Lucas, rodeado por suas novas amigas do orfanato. Viu Dona Conceição, lágrimas de alegria em seus olhos. Quando começou a falar, sua voz estava cheia de convicção e esperança. "Bem-vindos ao novo Centro Comunitário Luz do Amanhã. Este lugar representa muito mais do que apenas um edifício renovado. Representa a força da comunidade, o poder da verdade e o potencial ilimitado que existe quando nos unimos por um propósito maior." Enquanto Miguel continuava seu discurso, detalhando os programas educacionais, as iniciativas de emprego e os projetos de sustentabilidade que o centro ofereceria, ele sentiu uma profunda sensação de realização. O vazio que uma vez sentira, cercado por sua fortuna e tecnologia, estava agora preenchido com algo muito mais valioso: propósito, família e comunidade. As palavras finais de Miguel ecoaram pelo pátio. "Este é apenas o começo. Juntos, podemos criar um futuro onde cada criança tenha um lar, cada família tenha oportunidades e cada comunidade tenha voz." O Luz do Amanhã não é apenas um nome, é uma promessa de um futuro mais brilhante para todos nós. Enquanto a multidão aplaudia e as fitas de inauguração eram cortadas, Miguel olhou para o céu azul de São Paulo. O jovem prodígio, que uma vez se sentira perdido em sua própria genialidade, agora estava firmemente ancorado, em família, em propósito, em comunidade. O orfanato Luz do Amanhã havia sido salvo, mas no processo, algo muito maior havia nascido. Uma visão de uma cidade mais justa, mais compassiva e mais unida. E Miguel Santos, junto com sua família recém-descoberta e expandida, estava no coração dessa transformação. Enquanto as portas do novo centro se abriam e as pessoas começavam a entrar, Miguel sabia que esta não era o fim de uma jornada, mas o emocionante início de outra. O verdadeiro trabalho de mudança e crescimento estava apenas começando, e ele mal podia esperar para ver o que o futuro reservava.